Hoje vamos falar sobre algo que está a mudar completamente as regras do jogo para as empresas online. Chama-se Otimização para Motores Generativos, ou GO. Pensem nisto como a nova fronteira, a forma de garantir que a história de uma marca é contada, e bem contada, pelas inteligências artificiais. E para começar, vamos lançar já aqui uma pergunta fundamental. Pensem bem nisto. Hoje em dia, a primeira impressão que alguém tem de uma marca pode acontecer numa simples caixa de resposta de uma IA. Isto é, muito antes de haver um único clique no site. É uma mudança radical na jornada do cliente e é exatamente este o problema que a GEO vem resolver. Esta frase acerta em cheio. Entramos de cabeça num mundo de 0 cliques. E neste mundo, os motores de IA não se limitam a encontrar informação. Não, eles sintetizam tudo e criam uma narrativa. E essa narrativa, bem, ela é um novo canal. O perigo aqui já não é só ser invisível. O perigo é ter uma história descontrolada, a circular por aí, cheia de informações antigas ou, pior ainda, comparações que nos deixam em maus lençóis. E é por isso que isto nos leva diretamente para o topo, para o nível estratégico. A GEO não é só mais uma tarefa para o marketing, de todo. É uma preocupação para a administração, algo que precisa da atenção dos executivos. E porquê? Porque líderes diferentes olham para este desafio de maneiras muito, muito diferentes. E aqui temos a clássica tensão da liderança, não é? De um lado, o CEO a ver o filme todo. Como é que a nossa história na IA se compara com a da concorrência? Que riscos é que estamos a correr? Do outro lado, o CFO, a pessoa do dinheiro, a precisar de métricas. Como é que medimos o retorno disto? E como é que podemos confiar nestes dados? O interessante na GOE é que ela consegue responder aos dois. Com as informações da GEO na mão, um CEO pode atuar com uma precisão quase cirúrgica. Acabaram-se os achismos. Agora é possível direcionar o investimento para os chamados clusters de intenção, ou seja, para os temas que realmente trazem negócio. Dá para ver exatamente onde a concorrência está a ganhar e decidir como e onde contra-atacar. E talvez o mais importante, dá para antecipar e neutralizar riscos de reputação antes que virem uma crise a sério. Ok, mas e do outro lado da mesa? Temos o CFO. Antes de assinar qualquer cheque para isto, o que é que a pessoa das finanças vai exigir? A resposta é simples. Resume-se a uma única palavra: provas. E a solução chama-se pacote de evidências. Vejam bem, sem isto, qualquer relatório sobre GEO é subjetivo, mas com isto, torna-se um facto auditável. É um registro que guarda não só o que a IA disse, mas também quando disse e como disse, com que modelo, com que parâmetros. Para um CFO, isto é ouro puro. Transforma o que era um canal de marketing invisível e meio perdido num ativo que se pode rastrear e em que se pode confiar. E o verdadeiro poder disto tudo é que transforma dados em ações com orçamento aprovado. É quase um se isto, então aquilo. Por exemplo, a IA não nos cita como fonte num tema importante. Ok, o CFO aprova o orçamento para uma campanha de relações públicas direcionada. O site não está tecnicamente pronto para a IA, justifica-se investimento na equipa de engenharia. Os resultados andam muito instáveis, a solução é aumentar a recolha de dados. Cada problema tem uma solução financeira clara. O processo fica transparente e, acima de tudo, controlável. Ok, já percebemos a visão lá de cima do C-Suite. Mas, e na prática? No dia-a-dia, como é que isto funciona? Vamos agora descer ao terreno para ver como é que a GEO está a virar do avesso o manual do marketing. A maneira mais fácil de entender a GEO é pensar nela como o próximo passo do SEO. Se o SEO era sobre chegar ao topo da página, a GEO é sobre ser a fonte da resposta que aparece lá. Já não é só sobre a posição, é sobre medir a presença, o sentimento e, o mais importante de tudo, se a IA confia na marca o suficiente para a citar. É uma forma muito mais avançada de medir a autoridade. E isto leva-nos àquela que é provavelmente a métrica mais importante para o marketing, a taxa de citação. Uma coisa é ser mencionado, isso é bom, mas ser citado como fonte, isso é o verdadeiro objetivo. Uma citação significa que a IA não só nos conhece, como confia em nós como uma fonte de autoridade. É a prova máxima de credibilidade. E é aqui que entra o Gap Menção-Citação, uma ferramenta de diagnóstico super poderosa. Imaginem o cenário. Uma marca é mencionada em todo o lado, mas a IA nunca, mas nunca, a usa como fonte. O que é que isto nos diz? Diz-nos que a marca é conhecida,
mas não é vista como autoridade pela IA. E, de repente, o objetivo do marketing fica cristalino: fechar essa lacuna, transformar o simples reconhecimento em credibilidade a sério. Muito bem, vamos agora para a linha da frente, para as trincheiras. Como é que as equipas no terreno, quem escreve o conteúdo, quem faz relações públicas, os engenheiros, pegam nesta estratégia e a transformam em ações concretas do dia a dia? Para a pessoa que lidera a GEO, o trabalho é pegar na análise e transformá-la em ação. É um ciclo. Primeiro, a fase de inteligência, para perceber o que se passa. Depois, o planeamento, para criar uma lista de tarefas. A seguir, a execução, onde as equipas põem as mãos na massa. E, por fim, a medição, para ver o que funcionou, antes de começar tudo de novo. E esta é talvez a mudança de mentalidade mais importante para quem cria conteúdo. O objetivo já não é só escrever um texto para uma pessoa ler, ou para um algoritmo de busca antigo. O objetivo agora é criar blocos citáveis. Pedaços de informação tão claros, tão bem estruturados, que a IA olhe para eles e pense: é isto que eu vou usar para construir a minha resposta. Então, na prática, como é que se criam desses blocos citáveis? A resposta está na estrutura e na clareza. As IAs adoram informação organizada. Guias passo a passo, estatísticas com fontes bem identificadas, tabelas simples, FAQs, tudo isso funciona. Por outro lado, aquelas táticas antigas de SEO, como encher o texto de palavras-chave à força, isso não só já não funciona, como até pode prejudicar, porque os novos motores olham para isso e veem conteúdo de fraca qualidade. A área de relações públicas também leva uma volta de 180 graus. Acabou-se o tempo de disparar comunicados de imprensa para todo o lado e cruzar os dedos. A abordagem agora é, mais uma vez, cirúrgica. Usa-se o que se chama um mapa de fontes para ver exatamente que sites e publicações é que a IA já considera de confiança. E o trabalho de relações públicas passa a ser garantir que a mensagem da marca aparece nesses locais. Ok, estamos a chegar ao fim. Vamos juntar as peças todas. Como é que tudo isto, desde a liderança até à pessoa que escreve os textos, se junta para criar uma estratégia que realmente funciona neste novo mundo? A ideia principal a reter é esta. A GEO não é, de todo, uma tarefa de marketing. É um modelo operacional para a empresa inteira. É o que liga a visão do CEO diretamente ao teclado do redator e à estratégia da equipa de relações públicas. Garante que toda a gente rema para o mesmo lado, com o mesmo objetivo. Para se ter sucesso nisto, é preciso uma coisa: uma estratégia unificada. Pensem numa orquestra. O CEO pode ser o maestro, mas cada secção, o marketing, o conteúdo, a tecnologia, tem que tocar a mesma música, em perfeita harmonia. Quando a IA é o primeiro contacto, a mensagem da empresa tem de soar como uma sinfonia e não como um ensaio desafinado. E para terminar, fica esta reflexão. Neste novo mundo, a história sobre uma marca é contada antes mesmo de haver um clique. A pergunta que todas as empresas se devem fazer agora é: essa narrativa está sob controlo? Estão preparadas para garantir que a sua história é contada da forma certa? Fica a questão.